ela é um ativo biológico. Depois que eu colhi, ela deixa de ser ativo biológico e eu passo a ter outras aplicações. A soja, eu tenho que considerar assim bem claramente, por que eu falo da soja? A soja, ou o milho, ou o trigo, ou a aveia, enquanto plantadas, são plantas vivas. O que eu faço? Colhi, a planta morreu, claramente. Então, eu não tenho mais um ativo biológico e tenho produção agrícola colhida, produção pronta. Também vai se aplicar, em parte, às subvenções governamentais, mas o CPC 7 predomina em cima dessa. Essas subvenções governamentais. O que acontece? A atividade agrícola sempre foi e sempre será. Eu estou preparando um curso agora sobre planejamento governamental, e desde muito tempo, uma evolução histórica, desde 1930, os primeiros primórdios dos planos governamentais, sempre se houve um incentivo, uma busca de incentivar a área, o agronegócio. Por quê? O agronegócio tem uma grande criação de riqueza. Embora a gente venda, se comenta que se vende, que nós trabalhamos ainda com produto muito in natura e compramos o produto industrializado com baixa agregação de valor, mas a primeira agregação de valor é efetivamente da produção agrícola. Então se tem muita subvenção, seja em termos de entrega de dinheiro público diretamente para fazer isso, ou através de financiamentos, ou através que chama-se através do fomento, um subsídio na aquisição de determinados bens, com isenção de impostos para determinadas situações, com possibilidade de recuperação de impostos diferenciada das demais, com utilização de créditos, né? Pensar no ICMS, utilização de crédito de coisas que você não poderia utilizar em outras atividades, podendo ser utilizadas naquela. Então, são várias situações que me permitem essa situação. Então, esses são os subsídios, são transferências de recursos do Tesouro para do público para o privado, fazendo com que as pessoas recebam uma parcela e tenham incentivadas as suas atividades. A principal coisa que nós precisamos é comida, sem dúvida. Ainda assim, nas definições da área agrícola. O que é a atividade agrícola? A atividade agrícola, ela é uma... o que eu faço para que seja caracterizada a atividade agrícola? Se eu passar na minha horta e plantar salsinha e cebolinha, eu estou fazendo uma atividade agrícola? Sim, posso estar fazendo uma atividade agrícola. Essa atividade agrícola vai ser daquelas que são classificadas como atividade agrícola e definidas ao CPC 29? Depende da escala. Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar, assim, essa atividade agrícola, trata-se de gerenciamento de toda a transformação biológica, desde o início até a colheita. Tá? Então, ela vem por uma venda ou conversão do produto agrícola. Então, com um objetivo específico de venda. Então, essa atividade que eu vou fazer, vou controlar, é nesses termos. Então, eu não posso considerar que a florzinha do meu jardim seja um ativo biológico. Tá? Eu não vou controlar ela pelo CPC 29. Não vou ter necessidade de controlá-la pelo CPC 29. Né? Então, eu preciso ter a possibilidade de gerenciar a mudança e o que eu vou contabilizar, basicamente, e nós temos que lembrar que a preocupação grande que a contabilidade faz é com as mudanças ocorridas no patrimônio, e essa mudança é que eu vou mensurar. O que acontece com o gado se for bem cuidado? Ele cresce e aumenta. O que acontece se eu tiver soja? Ela cresce, bem cuidada, ela cresce. Então, eu estou gerenciando e eu estou mensurando essa mudança. Eu vou qualificar essa mudança. Então, essa é a grande coisa que eu vou fazer dentro
da contabilidade do agronegócio e vou trabalhar com o ativo biológico nesse sentido. Tá? E o que é a tal da transformação biológica? A transformação biológica vai ser o crescimento, a degeneração, a produção, a procriação, que causam variações quanti e quali. Tá? Por que quantitativas? Eu plantei 200 sementes de soja, vai nascer 200 pés de soja? Vai. Mas só que vai nascer muito mais soja do que... Eu vou ter muito mais grãos de soja do que eu tinha anteriormente. Então, eu tenho um aumento. Né? Eu posso melhorar essa produção por outros fatos. A degeneração, redução da quantidade ou deterioração da qualidade. Então, pode acontecer tanto o crescimento como o decrescimento. Então, essas mudanças que eu vou estar trabalhando vão funcionar. A procriação, e daí assim, o que acontece? O meu ativo produziu outro. A vaca, o touro e a vaca produziram um bezerro. Então, fizeram um bezerro. Independente da minha vontade, em alguns casos, independente da tua vontade. Né? Mas na maior parte das vezes, hoje na maior parte das vezes, você consegue controlar esse tipo de atuação. Este é o gerenciamento da mudança. Esse é o controle que se espera da mudança. Então, é esse o controle que se espera que você tenha para controlar a transformação. Então, você busca o controle da mudança, tá? Da mudança você quer aumentar, você às vezes quer diminuir, mas às vezes você, infelizmente, você não consegue, você diminui a qualidade, você quer procriar e você quer extrair o produto. Né? Então você cria um bezerro para corte, você cria uma vaca para dar leite, você mantém um touro para reprodução, então você faz você utiliza estas coisas para trabalhar com e ter este gerenciamento e controle, e você consegue conseguir fazer o trabalho da mensuração. Então, a área agrícola e a contabilidade do agronegócio com ativos biológicos se concentram na mensuração desta transformação, ou seja, eu tenho que mensurar a transformação biológica da qual eu detenha o controle efetivo. Também entram como definições importantes para a área rural, são definições importantes que vão servir de base para o que nós vamos fazer na sequência. O que é um mercado ativo? Então, se eu pensar assim, eu quero comprar um carro, eu sei o preço de um carro hoje? Sob certo aspecto, sei. Mas ele é garantido que vai ser aquele preço mesmo? Provavelmente não vai ser exatamente aquele, mas você tem uma base de preço. Então, não dá para se dizer que a gente tem um mercado ativo de carros. Existe facilidade de comprar e vender? Mais fácil do que determinados bens, mas não. Agora, o mercado ativo que nós estamos falando, obviamente, vai ser aquele onde os itens negociados são homogêneos. Ou seja, para a área agrícola, eu vou vender carne. Eu vou vender carne de frango, eu vou vender carne de gado, eu vou vender carne de frango, carne de gado de uma determinada espécie de tipo, vender carcaça, vou vender uma tonelada de determinado pedaço da carne do boi, eu vou vender leite in natura, do tipo com gordura, com X item de gordura, eu vou vender milho com um grau de secagem tal, debulhado, com tal tamanho de qual espécie de produção do milho, eu vou vender trigo com uma determinada granulação, com uma determinada coeficiente de pureza e outras coisas que se tem, mas são os produtos homogêneos, tá? E esses produtos, são negociados nestes mercados ativos, são negociados esses produtos que são homogêneos, e os compradores e os vendedores estão lá dispostos a negociar.
Eu não tenho uma pessoa que está lá parada num canto. Eu tenho uma soja, mas, cara, eu não tô afim de vender ela. Não, você tá afim de vender e o cara que tá lá tá afim de comprar. Tem alguém sempre disponível para fazer isso. Tem alguém com interesse de, não tem o cara só olhando, não tem o cara só passeando as coisas, só, alguns dizem assim, só noiando as coisas, né? Eles estão lá observando como faz o mercado para aproveitar oportunidades, que todo mundo em um mercado vai tentar aproveitar oportunidades, mas a grande, todo mundo está com a intenção de comprar ou de vender naquele momento, né? E para ser um mercado ativo, isso tem que acontecer normalmente, a qualquer momento. Não é só uma questão de dizer, tem uma feira anual onde se vende tal coisa. Não. Só existe mercado ativo naquela feira, naquele momento. Então, não é um mercado ativo. Tá? O mercado fica ativo em determinado momento. Não. Eu tenho um mercado que seja ativo a qualquer momento, a qualquer tempo. Não quer, mas durante a meia-noite. Não é durante a meia-noite e 6. Tem que ser durante o período comercial, as suas atitudes próprias. E que precisa ter preços estejam disponíveis ao público. Então, qual o mercado ativo fácil desse aqui? A bolsa. A bolsa é simples, a bolsa está lá, tá o mercado, tem compradores e vendedores dispostos a negociar, eles só estão lá para negociar. Tá? Os produtos negociados lá são homogêneos, são N coisas, mas são produtos homogêneos. Eu vou comprar café arábica do tipo 3. Ponto, é o café arábica tipo 3. É aquele ali que eu vou comprar. Custa tanto, tem um comprador e tem um vendedor, e as pessoas estão negociando isso a todo momento. As negociações são sempre ativas e o preço está disponível. Se eu entrar hoje na bolsa, eu vou descobrir as cotações das ações, vou descobrir a cotação dos commodities, está disponível ao público em geral. Eu tenho mercado da carne, o mercado da carne está disponível. Eu recebo toda segunda, não lembro se é segunda ou terça-feira, eu recebo um informativo que tem todos os preços de todos os commodities agrícolas, os principais commodities agrícolas, não é de todos, mas os principais, e são preços da onde? São preços públicos de mercados ativos, né? Onde tem compradores e vendedores dispostos a vender e comprar isso. No Paraná existe uma bolsa em Curitiba, existe uma bolsa em Londrina, uma bolsa de mercadorias em Londrina, a gente tem muita coisa de gado em Araçatuba, então estão várias linhas onde tem mercados ativos, mercados que são, a boa parte dele, você vai pensar assim, a tendência não é você dizer, eu vou vender as coisas em Chicago, que é a melhor bolsa do mundo. Eu vou vender as coisas no mercado mais próximo, no mercado mais local. Daí a próxima definição é valor justo. Valor justo é uma coisa que vocês já conhecem, vocês já viram em algum momento valor justo durante o curso. Porque quando você fala da teoria do impairment, você está falando de valor justo. Quando você fala de avaliação de ativo imobilizado, em algum momento você vai falar do valor justo. E o valor justo é aquele valor que você vai vender um ativo, vai negociar um ativo num mercado ativo, independente em condições normais, ou seja, sem pressão para venda. Eu estou devendo um monte de dinheiro, hoje eu preciso pagar uma conta, preciso pagar amanhã essa conta. O que eu vou fazer? Vou me desfazer de um ativo. Vou desfazer de um ativo normalmente ou vou me desfazer de um ativo com pressão? Vou me desfazer de um ativo com pressão. Então, essa venda, esse negócio do ativo, não é um valor justo, é um valor de mercado de oportunidade, é um valor de mercado que não é real, é um valor diferente. Então, as condições é o valor pelo qual um ativo pode ser negociado ou um passivo liquidado, então é um ou outro, posso ter uma conta também vendida nisso, tá? Eu vou quitar uma conta, porque nós ainda temos o mercado incipiente dessas transferências de dívidas, mas existem mercados muito eficientes nessa condição de dívidas, de negociação de dívidas, de passivos, ou seja, então alguém compra a tua dívida em determinado momento e compra ou vende dívidas, isso normalmente acontece. O valor justo é normalmente entre partes interessadas e conhecedoras. Você vender
um determinado produto diferente para alguém que não entende nada, às vezes é muito mais fácil, ou muito mais difícil, mas você vende e você consegue aquilo que você quer de uma forma diferenciada, tá? Essas partes são independentes, então eu não posso ter assim, eu tenho a holding e a controlada, a holding compra da controlada. Isso é independência? Não, não é independência. As partes elas são uma dona da outra, então não tem um preço efetivo. Não tem a pressão no mercado para fazer a compra. De repente tem uma ameaça de desapropriação de um bem, então eu faço a venda dele correndo para não ser desapropriado. E eu também tenho que pensar na condição e localização. A questão da condição e localização da coisa diz a ver, você vai comprar soja da Amazônia, beleza, vou comprar soja da Amazônia, mas, peraí, vou comprar soja da Amazônia, tem o mesmo preço de eu comprar soja de Londrina? Eu vou pagar o mesmo preço da soja de Londrina? Se eu pagar o mesmo preço da soja de Londrina, eu devo estar fazendo um mau negócio, um péssimo negócio, porque eu tenho que trazer a soja da Amazônia para cá. É diferente de eu comprar energia elétrica que está circulando no mercado, está circulando na rede. Agora, eu comprar soja, eu vou ter que comprar uma soja num lugar próximo. Depois tem outras questões, nós vamos entrar mais a fundo nesse conceito de valor justo, porque ele é bem interessante. E valor contábil. O que é valor contábil? Valor contábil, que normalmente para nós, é o valor pelo qual, é o montante pelo qual um ativo ou passivo é reconhecido no balanço. Ponto. Qual que é o valor que nós usamos hoje para reconhecer um bem no balanço da empresa? É o valor de entrada, o valor de custo, o valor de aquisição, certo? Só que em alguns momentos, e aí agora é bom a gente pegar assim, valor contábil, montante pelo qual um ativo ou passivo é reconhecido no balanço. Então tem que observar que agora, com o CPC, existem algumas variações dessa ideia do valor contábil. O valor contábil necessariamente não é única e exclusivamente o valor de entrada, o valor, o custo de aquisição. Ele também pode ser, em alguns casos, o valor justo. Ou o valor de mercado, e aí tem uma avaliação específica, o valor de mercado, quando o valor de mercado for especialmente mais baixo que o valor de custo. Então eu tenho que fazer a reconhecimento para baixo. Então, a contabilidade sempre diz que é reconhecimento para baixo. Mas aqui vocês vão ver que neste momento, a partir do ativo biológico, vocês vão descobrir que em um momento o valor justo vai ser o valor contábil para a apreciação. Então, são algumas coisas que eu tenho que observar, mas, em regra, o valor contábil é aquele valor que nós temos registrados nas nossas contas contábeis, e, geralmente, ele é o valor de custo, é o valor de custo de aquisição, e não corrigido monetariamente, é o valor do custo de aquisição, efetivamente. Para que eu possa reconhecer um ativo biológico, ou na verdade, aqui a regra não é só de um ativo biológico, para que eu possa reconhecer um ativo em geral, eu preciso ter o controle do ativo como resultado de eventos passados. Então vejam, se eu faço, se eu tenho uma propriedade, se eu não tenho efetivamente uma propriedade, eu entro numa mata que não tem dono, e tem árvores frutíferas nessa mata que não tem dono. E vou lá e colho isso. Eu tenho controle da coisa? Eu tenho um ativo biológico que eu posso me apropriar? Não. Eu tenho produção agrícola? Pode até ter produção agrícola, mas o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo extrativismo. Eu estou tirando do mato algo que não é meu, que eu não tenho efetivamente controle, e não é de um evento passado. A partir daquele momento, eu vou considerar, o que eu vou considerar de custo para o meu ativo que eu colhi dessa maneira? Só o custo da minha, o que eu fiz? Eu fui colher. Tá? Eu saí para colher e peguei. Então, talvez isso seja a única coisa que eu possa reconhecer de custo. Tá? Essa é uma coisa que eu controlo. O que eu não controlo, eu não posso
reconhecer como custo como meu. Eu não vou reconhecer a depreciação da árvore nessa condição, porque a árvore não me pertence. E também este vai ser um dos motivos porque eu não posso considerar a pesca marítima como uma atividade agrícola. Porque a pesca marítima eu não tenho controle sobre o processo. Diferentemente de eu ter um tanque de peixes. Um tanque de peixes, eu ponho uma quantidade de peixes, eu tenho um espaço delimitado, eu ponho uma quantidade de peixes ali, eu alimento eles e futuramente eu recolho eles. Então, eu tenho uma cultura de peixes. Agora, quando eu vou para o mar e pego e vou pescar um tubarão, uma baleia, um marlim, um atum, e várias outras espécies que eu posso pegar lá, eu não tenho o controle disso. Eu não controlo, não depende de mim, eu não controlo o processo de reprodução, o processo de ampliação, o processo de maturação do peixe, que eu estou só, sob certa forma, colhendo. Tá? Então, eu tive colheita naquele momento, só eu tive a colheita sob um formato extrativista. Hoje, não é só a propriedade, ou não é exclusivamente a propriedade que me permite contabilizar como ativo, reconhecer como ativo. Também o controle. Mas tudo isso tem que ser derivado de um evento passado. Vejam, uma mina. Uma mina, eu tenho o controle, eu não tenho a propriedade de uma mina. Porque a mina é uma situação um pouquinho diferenciada quando nós falamos de, porque e tudo bem que não vai entrar dentro do ativo, muito do ativo biológico, mas a mineração, o direito, você vai ter direito de lavra, mas a mina pertence ao Estado, tá? Então você não é proprietário da mina, você tem o controle dela, você só controla ela e você tem o direito de utilizá-la, mas você não é proprietário dela, né? Então você tem controle, você tem autorização para utilizar, você não é proprietário. Isso aqui vem um pouco do que a gente considera o direito brasileiro, aonde a posse, e isso já vem de muito tempo, com a ideia de que eu preciso ter a utilização social da terra, utilizar a terra para uma finalidade específica, seja ela extrativista, seja ela cultura de tempo, seja ela para conservação, para a própria conservação, conforme a situação que eu tenho. Por exemplo, eu tenho um lugar que tem uma nascente de água. Nascente de água, onde tem nascente de água, eu não posso fazer plantação. O local da nascente de água, eu tenho que proteger a nascente de água. Tá? Então, são coisinhas que tem que acontecer. Onde passa um rio, eu tenho mata ciliar, eu tenho que conservar. Então, tem uma finalidade específica. Essa finalidade específica vem definida em várias coisas, o Estatuto da Terra e outras legislações, que nos dizem o que se pode e o que não se pode fazer dentro com a terra e o que é importante. Então, o que é socialmente responsável. E esta utilização no direito, o direito real, especialmente em relação à terra, é dividida em propriedade e posse. E a posse é superior à propriedade, porque a posse ela acaba sendo o domínio útil da coisa, a utilidade da coisa. Então, se reconhece que a posse é mais útil à sociedade do que propriamente a propriedade. Então, se você deixar a tua terra, a minha terra como proprietário, abandonada e alguém for lá em cima e começar a utilizar ela, a posse vai dominar e vai ganhar isso. Para que o ativo, não basta eu ter o controle ou a propriedade dele, eu preciso que ele permita a fruição de benefícios econômicos futuros, presentes ou futuros.
Não precisa ser, eu não preciso ganhar dinheiro hoje, mas eu tenho que ter a possibilidade de ganhar dinheiro com aquele bem, com aquela situação, tá? Então eu tenho que ter uma fruição provável. Quando eu falo dessa fruição provável de bens, eu gosto de citar um exemplo de um cliente que eu tive, de um posto de gasolina. Quando eu abri, quando eu recebi o cliente do posto de gasolina, abri o balanço dele e comecei a fazer os lançamentos iniciais na contabilidade dele, pegando o balanço final dele e pondo para cá. Daí me apareceu lá uma coisa chamada, uma conta com um barco. Daí eu respirei fundo e me perguntei, mas barco? Para que vocês têm um barco? Que vocês usam esse barco? Ah, a gente tem um barco ali na represa e a gente vai pescar. De vez em quando a gente vai pescar, a gente usa o barco. A gente tem um barco lá para usar na represa. Ah, tá. E o que vocês fazem? Vocês de vez em quando não pegam gasolina e vendem lá, diesel, alguma coisa? Não, a gente só usa o barco para lazer. Não, peraí. Mas o barco era dos proprietários da empresa, não era efetivamente, não sei assim, o barco não era da empresa, o barco era dos sócios da empresa. Não tinha nada a ver com a finalidade do posto de gasolina. Então, não é um ativo. Eu tenho a propriedade, tenho. Qual o benefício econômico futuro que ele vai me trazer? A possibilidade de eu gastar mais dinheiro para usar? Não. Não vai trazer fruição, não vai trazer benefício econômico nenhum para a empresa. Então, isso não pode ser. Não é um ativo. Perde a característica de ativo. Né? Então, ele já foi uma. Quando eles compraram isso, ele foi uma retirada deles da empresa para fazer uma finalidade particular. Eles queriam ser sócios no barco, mas ser sócio no barco como pessoa física, cada um tinha que comprar 50% e declarar 50% para eles. Mas era deles e não da empresa. Então, eu tenho que ter possibilidade de aproveitamento do resultado econômico. Então, aí vem uma coisa assim: o que é possibilidade de aproveitamento do resultado econômico? Eu comprei uma terra muito boa, uma grande extensão, só que não tenho dinheiro nenhum para plantar, não tenho para comprar máquina, não tenho para contratar empregado, não tenho para fazer nada. Tá? Então, eu tenho a possibilidade de aproveitar o resultado econômico? Eu tenho como aproveitar o resultado econômico? Não. Né? Eu não tenho capital. Eu fiz uma invenção. Né? Eu descobri uma coisa muito importante. Eu fiz algo maravilhoso. Eu tenho a propriedade de uma marca de um layout industrial, de um desenvolvimento orgânico de um animal que pode ser feito dessa forma, ou de uma planta que possa nascer em uma semana e estar com soja. Só que para eu fazer isso, eu preciso ter algumas condições de atmosfera, pressão e temperatura ideais, que precisam de um monte de capital, um monte de recursos, demandam um monte de área, demandam um monte de desenvolvimento tecnológico, que eu não tenho possibilidade de aproveitamento. Então, ele não é um ativo, porque eu não consigo reconhecer benefícios econômicos. Então, quando vocês devem ter um momento, falar dos ativos imateriais, os imobilizados intangíveis, e os imobilizados intangíveis têm muito disso no reconhecimento, principalmente da pesquisa e desenvolvimento, tem uma série de coisas. E o meu ativo tem que ter capacidade de geração de fluxo de caixa presente ou futura. E aqui existe uma coisa importante sobre o que é a contabilidade. Então, isso aqui, ó, capacidade de geração de fluxo de caixa presente ou futura, é o que a gente pode chamar de valor econômico. Ou seja, quando eu digo para vocês que a depreciação de um bem é a perda do valor econômico dele, não quer dizer que ele está perdendo o valor de venda. Ele está perdendo o valor de produzir caixa. Então, quando eu pego um trator, que é de minha propriedade, e eu começo a consumi-lo na na produção de um benefício futuro. O que eu estou reconhecendo? Eu estou reconhecendo que eu estou perdendo a capacidade desse ativo de produzir benefício futuro. Eu estou
tirando, eu estou reconhecendo que, eu considero que ele vai reconhecer, ele vai dar esta contribuição para um benefício futuro. Então, esses são os benefícios futuros que eu espero dele. E a contraprestação é, quando você faz uma análise de investimento, você analisa quanto que um bem vai gerar de caixa contra o seu preço inicial. Quando que você adquire o bem? Se o resultado do fluxo de caixa futuro trazido a valor presente for menor que o valor do investimento. Ou seja, se eu tiver retorno de caixa, se eu tiver retorno em dinheiro. Então, essa capacidade de geração de fluxo de caixa futura é que faz com que eu pague um determinado preço por um bem. Então, essa é a valoração econômica da coisa. E eu tenho que ter, para tudo isso, hoje, contabilmente, valor justo ou custo mensurável confiavelmente. Eu encontrei um bem na rua. Este bem é uma bengala. Para que serve uma bengala? Para apoiar as pessoas que estão com problemas no seu andar. Beleza, serve para isso. Mas por exemplo, passível de avaliar em dinheiro, isso? Tem algum valor monetário essa situação? Então, se eu deixar a terra paradinha, vai nascer mato lá, não vai? Mato tem valor? Depende, sempre depende. Se tiver um mato que seja bom para comer, o gado comer, vai ter valor, eu posso avaliar em dinheiro. O mato vai ser possível de ser deixado como pastagem, ou aloco a pastagem, ou eu colho, faço silagem da pastagem, e ele passa a ter valor monetário. Então eu posso ter valor monetário em coisas que a gente, às vezes, nem imagina que tenha. Mas eu preciso que eu me tenha possibilidade de avaliar em dinheiro. Isso é uma mazela da contabilidade. Eu tenho que avaliar em dinheiro para poder reconhecer como ativo. Mesmo que eu tenha controle ou propriedade, esse bem possa gerar benefício futuro, mas eu não consigo avaliar com precisão ele, o que eu vou fazer? Eu não posso reconhecê-lo, tá? Com precisão e de maneira confiável, ou seja, eu tenho que ter a mensuração adequada, tá? Então eu tenho que ter um valor justo, tem que ter um valor prevente, preferencialmente no mercado ativo. Vocês vão ver que existem opções para se falar do valor justo, mas eu vou preferencialmente usar uma coisa, ou eu vou trabalhar com o custo, tá? Então, o mais objetivo de todos é o custo, porque ele foi validado em algum momento. Tá? O custo sempre foi validado em um determinado momento, enquanto que o valor justo é uma expectativa, normalmente, não é aquilo que aconteceu, é uma expectativa em relação ao fluxo de caixa, ao valor que o mercado dá àquele bem, a determinadas variáveis. Então, diferente coisa. Agora, o que acontece na contabilidade do ativo biológico? Do valor de custo, eu passo para o valor justo. Então, eu vou sair da mensuração a valor de custo e vou avaliar valor justo. O quê? Os ativos biológicos. Que ativos biológicos? Aqueles ativos biológicos que eu possa controlar, que eu vá provavelmente fruir de benefícios econômicos e que eu possa mensurar. Então, esses eu vou passar a avaliar a valor justo na contabilidade. Eu não vou mais avaliar a valor de custo, eu vou avaliar a valor justo. E quando vai acontecer isso? A qualquer momento, a todo momento? Eu vou levantar. Vai ter alguns momentos específicos para que eu faça essa avaliação. Então, aqui é a grande mudança que acontece no CPC 29, no pronunciamento 29 do CPC.
Ou seja, eu deixo de avaliar os valores dos ativos biológicos, eu deixo de avaliá-los pelo valor contábil de custo e passo a utilizar o valor justo como valor contábil. Tá? Então, o valor justo vai ser o valor de contabilização dos ativos biológicos. Daí vocês vão ver quando, momentos e que forma eu vou utilizar isso. Tá? Então, a primeira delas, o primeiro momento de avaliação é o momento da aplicação inicial. Bom, o CPC 29 é de 2012. Tá? Então, a aplicação inicial foi em 2012, 2013, 2014, 2015. Ou quando uma pessoa jurídica cresce, vai começar a fazer isso. Então, só vai haver a aplicação inicial quando for aplicada inicialmente primeiro. O IFRS ou os CPCs aplicados pela primeira vez na empresa. A empresa passou a ser obrigada a entrar no IFRS. Eu preciso utilizar as informações do IFRS para ela a partir daquele momento. Então, naquele momento em diante, eu vou terei de fazer a avaliação a valor justo. Então, é o momento inicial. Então, é o valor da data da aplicação. Geralmente, essas condições ocorrem no primeiro dia do exercício, determinado exercício financeiro. Só lembrar de toda aquela arcabouço que nós precisamos, em alguns momentos você tem que fazer a aplicação, quando você faz a aplicação inicial do valor justo, do ativo biológico, ele vai ter que trazer algumas coisas do passado e atualizar algumas coisas do passado para manter a gradatividade disso. A cada competência. Então, feita a aplicação inicial, então, a partir do momento que eu estou trabalhando normalmente com a aplicação inicial, a cada final de exercício, eu vou reavaliar meus ativos biológicos pelo valor justo. Tá? Eu vou considerar o que eu ganhei, o que eu perdi naquele momento, a valor justo. Professor, fazendo a valor de mercado, não estar-se-á reconhecendo o lucro da empresa antes do momento da venda, antes de reconhecer efetivamente todos os esforços feitos para obter a receita? Sim, está-se. Só que a condição para se fazer isso é que eu tenha uns ativos biológicos em ponto próprio para já terem aquele valor, já terem adquirido aquele valor. A probabilidade daquele valor ocorrer é quase 99%. Tá? Então, já são ativos que têm... Pois então, no final do exercício, no levantamento do balanço anual, então eu vou refazer a avaliação ao valor justo dos meus ativos biológicos e vou reconhecer os valores de ganho ou perda no ativo biológico. Isso é um valor da data do balanço. E também a cada colheita. A cada colheita. É que, na verdade, vocês vão ver o seguinte. Logo após a colheita. Enquanto o ativo está em crescimento, ele está em produção, o valor que eu vou utilizar dele é o valor de custo. A exceção da pecuária que vai ter um pouquinho de diferença quando você passa de fases. Tá? Você vai avaliar diferentemente. Então, você leva a valor de custo até o momento da colheita, colheu, e daí lembram que eu falei aquelas separações, por que eu faço a transformação de produto em processo para produto acabado? É exatamente naquele momento que vai acontecer a avaliação a valor justo. Tá? Logo após a colheita, ou no momento da colheita, o preço que vai valer é o preço colhido do dia da colheita. Isso seja para culturas temporárias, culturas permanentes, pecuária, seja, eu peguei o leite, eu extraí o leite que eu acabei de pôr em estoque, que eu fiz a colheita, vai ser avaliado naquele momento ao valor de mercado daquele momento. Se eu vender depois, se eu deixar estocado, se eu fizer queijo, se eu fizer qualquer outra coisa com o bem,
ainda assim, o valor que eu tenho é o valor do dia da colheita, que preserva e consegue reconhecer se eu tive competência ou não para produzir até aquele momento, e não eficiência no comercializar, que daí separa as diferenças. Perguntas até o momento, para a gente dar uma diminuída no ritmo, senão vocês vão ficar... Porque às vezes as aulas assim, à distância, quando você tem muito material de uma só vez, é meio complicado. Então eu vou trabalhar agora com a ideia, se não tem menos dúvidas, eu vou trabalhar mais um pouquinho com o valor justo, até passar 2 slidezinhos à frente para a gente ter mais um vídeo. E daqui a pouco nós terminamos e voltamos ao valor justo. O que é valor justo? O que é o valor justo, efetivamente? Tá? É o valor que o produto pode ser negociado no mercado. Qual que é o valor que o produto pode ser negociado no mercado? Bom, é o valor que ele vai ser vendido. Né? Mas vai ser o valor hipotético que ele vai ser vendido? É o valor hipotético que ele vai ser vendido. Como que eu vou descobrir o valor? Não é o valor que eu não estou vendendo o produto sempre. E naquele momento da colheita eu não estou vendendo o produto. Eu colhi. O meu bezerro, quando passou de bezerro para... de novilho para bezerro, né? De bezerro para novilho, ele não está sendo vendido. Ele passou de fase. Né? Ele atingiu a maioridade. Né? Então, essa condição, eu estou avaliando ao valor que ele poderia ser vendido, e não o valor que ele é vendido efetivamente. Então, eu vou avaliar ao valor que o mercado pagaria. Mas eu tenho que considerar algumas coisas no valor do mercado. Agora, não havendo mercado, o que eu vou fazer? Transações recentes. Por quanto foi vendido algum bem naquela mesma coisa? Não tem um mercado ativo. Eu posso usar? Posso. Tá? Base de produto similar. Aí existe uma... tem duas condições importantes, vocês já ouviram falar. Transfer price e as avaliações de produtos importados. Elas têm uma base muito boa para trabalhar com essa condição de preços de valor justo. Então, são coisas que você pode utilizar como semelhantes. Mas o principal coisa é o valor de mercado. Se eu não achar no valor de mercado, e aqui eu ainda estou procurando o valor de mercado, o valor de transação recente é um valor de mercado, o valor de uma transação que foi feita recentemente. Eu posso procurar um produto similar. Eu estou vendendo bezerros Purunã. Né? Purunã é uma raça nova, diferente das outras. Não tem muito mercado ativo. Então, eu posso dizer assim, qual que é o mais semelhante ao Purunã? O mais semelhante ao Purunã é o Santa Gertrudes. Então, eu vou pensar no preço do Santa Gertrudes para trabalhar com a base de produto similar. Purunã e Santa Gertrudes são raças de gado bovino. Tá? Só para a gente não ter problema com isso. Quando acontece, quando eu vou ter que avaliar uma produção em andamento, tipo cultura permanente, eu não tenho ainda o valor que ela vai, não tenho ele finalizado. Esse é o mais utilizado aqui, essa situação é mais utilizada para quando você vai avaliar reflorestamentos. Tá? Então você vai imaginar quanto que vai acontecer de valor lá na frente, vai descontar o fluxo de caixa que ela vai gerar lá na frente e vai utilizar como base de valor. Então são sugestões de base de valor. Podem e devem ser agrupados por atributo de mercado, ou seja, idade, qualidade, que sejam utilizados no mercado para fixação de preço. Como é que eu vou avaliar uma árvore, um pomar de 10, 15, 20 anos? Não, mas peraí, tem um mercado, provavelmente, pomares de 15 anos, que produzem fruta de qualidade X, mas existem qualidades específicas. Uma árvore de 15 anos
é uma árvore ruim, mas depende da utilidade que eu dê para essa árvore, a qualidade que produz o fruto faz com que essa idade seja valha a pena para aquela qualidade. Então, os atributos que o mercado utilize para a fixação do preço. Tá? E o momento o valor do momento da avaliação e não o valor futuro do mesmo. Isso mesmo que haja contrato. Ou seja, eu vou vender a soja depois que eu colher ao preço de R$ 200 o saco. Daqui a 15 dias da colheita. O valor de mercado no dia da colheita é 125. Qual que é o valor que eu vou usar? 125 ou 200? Eu vou usar 125. Tá? Não vou usar eu já contratei que eu vou vender 200. Não importa. Você vai demonstrar você vai demonstrar duas capacidades. O 125 é a capacidade de produzir, o 125, o preço 125 vai ser comparado aos seus custos e vai demonstrar a tua capacidade de gerar lucro para condições normais de mercado, para condições para condições independentes de como você vendeu. Você vendeu antes, num momento que tinha uma expectativa diferente. Então, esta diferença aí, absurda, de R$ 75 que eu tracei, é fruto de uma venda oportunista em uma determinada situação que talvez não se repita nunca mais. Mas é fruto de uma especulação diferente da eficiência de produção. O preço normal é 125. Então, é uma condição diferente. Então, você consegue avaliar este condicionante. Então, a técnica foi prevista para condições que são muito presentes em grandes empreendimentos, em grandes negociadores e em grandes mercados. Então, a técnica não foi prevista para se trabalhar pontualmente, não foi prevista para trabalhar com grandes mercados. E é isso aqui se interessa em grandes mercados. Eu vou sempre que utilizar mercados onde a empresa vai efetivar suas vendas, ou seja, não adianta eu fazer preço europeu para produto que eu vou vender na Vila Europa, no Jardim Europa. Não é preço europeu para o preço que eu vou vender no Jardim Europa. Ponto. Tá? Eu vou pensar no preço local. Quanto que eu vou obter no meu mercado, no mercado que eu vou vender. E não no mercado, no melhor mercado, ou no mercado que eu vou vender efetivamente. No mercado que a venda possa ser efetivada. Tá? E o valor justo vai ser o valor dos produtos diminuído das despesas da venda. Tá? Então, a avaliação, ou seja, o valor que o produto seja negociado, menos as despesas que eu tenho para a venda, comissão, corretagem, taxa de agência reguladora e de bolsas e de transferência de jeito, vão ser o valor justo para avaliação. Neste valor justo também não vão se incluir os impostos. Né? Lembrar disso. Embora os impostos sejam alguma coisa quase esquecida dentro do ramo agrícola, porque o imposto que realmente importa é o imposto sobre o lucro. Os impostos sobre o consumo, boa parte deles acabam não incidindo nessas condições. Então, eles ficam bem lá para trás, ok? Até aqui tudo tranquilo? Agora eu vou passar um videozito para vocês, e como a gente sempre faz na questão do vídeo, dou uma segurada na gravação, porque senão a gente fica com uma gravação enorme e vocês já têm o vídeo no mural de vocês.